Garcita, que fotografia a senhora faz desse momento da campanha? Olha, eu analiso da seguinte forma: um crescimento político muito grande em Goiás, uma escolha muito acertada. Eu acredito que os eleitores pensaram, analisaram e viram que essa eleição ia gerar um futuro ou próspero ou de estagnação para Goiás. Então eu vejo, eu tenho andado, converso com as pessoas, então cheguei nessa conclusão, que esse momento é decisivo para Goiás e Goiás está consciente disso. Por isso eu acredito na vitória do nosso senador Marconi. A senhora que tem andado aí pelo interior e tem visto as pesquisas aí que mostram ainda que em número menor do que as anteriores, o Marconi ainda tem crescido. Isso é uma resposta das pessoas à mensagem do Marconi, não só pela capacidade administrativa dele, porque Goiás melhorou muito com ele, mas a mensagem dos planos que ele tem para Goiás, dona Gil? A primeira coisa é isso, porque sabe uma coisa que eu observo nas carreatas e mesmo nos encontros, que as pessoas mais simples, aquelas que receberam Bolsa Família, cheque moradia, de escola, eles vibram. Esses dias ainda comentei na caminhonete, não sei se foi com Lúcia Havana ou com Valéria, que eu comentei isso. Observem a vibração dessas pessoas simples, né? Então isso mostra que eles estão felizes, porque foi muito bom, né? Era muito degradante, era muito humilhante como eles eram. O auxílio que eles recebiam causava uma humilhação muito grande da maneira que era. E hoje a cidadania, eles têm cidadania, né? Eu acho que mais importante num país, num estado, numa cidade, é o seu povo ser de cidadão de fato. Porque cidadania se fala demais, principalmente em tempo de eleição, se fala demais. Mas cidadania verdadeira. Quando o Marconi foi eleito a primeira vez, teve um almoço lá na fazenda do Roberto e deram palavra para diversas pessoas e me deram também. Eu falei, não, eu não vou falar nada. Para mim, falei, olha, governador, se o senhor devolver a cidadania, ou der cidadania para aqueles que ainda não sabiam o que era cidadania, é como se o senhor estivesse fazendo construções faraônicas no Estado. Então, o ser humano está em primeiro lugar. E isso, eu ouço ele falar, nas palavras dele, ele sempre afirma isso, que o ser humano está em primeiro lugar. Então, eu acho que foi isso que deu está dando essa determinação, principalmente ao povo que recebeu os benefícios dele, que estava ansioso, ávido por alguma coisa, para melhorar um pouquinho a vida, né? Para não ficar tão humilhado. A senhora que já viu, dona Garcita, alguns governadores gerir esse estado, qual que foi o diferencial do Marconi nesses 8 anos que ele esteve à frente do governo? Politicamente, em termos, como você fala, de cidadania, ou de elevar a autoestima dos goianos? Enfim, qual que a senhora acha que foi a marca dele? Já teve uns governadores, pessoas, né, boas e tudo, que fizeram coisas boas para Goiás. Mas a elevação dessa autoestima, de dar devolver essa cidadania para as pessoas, foi muito forte no governo do Marconi. Muito forte mesmo. Né? E ele ainda deu conta de fazer obras, né, físicas. Então, porque Valéria, ela fez um trabalho assim, com muita humildade, com muita deferência às pessoas,
que realmente precisam, sem ostentação, sem nada. Isso é muito importante, porque a pessoa que precisa, ela já vai ali pensando, meu Deus, eu vou ter que pedir, eu estou dependendo, né, de tanta coisa. Agora, se ela chega nas pessoas e não encontram aquela humildade, os governantes falam com elas de maneira assim, carinhosa, como se estivesse no mesmo nível de pessoas estão, né? Porque nós somos seres, nós somos filhos de Deus, não temos criados pelo mesmo Pai, nós somos iguais. Agora depois vem né, o esforço de cada um para ir mais em cima ou menos. Então, o que eles sempre... E eu, quando estive, às vezes estava ao lado de um ou de outro, eu observava isso, porque eu observo muitas essas coisas, porque não só a Maria vai com as outras, sabe? Eu observo. Porque na minha idade também, eu não posso estar indo por conversa de um, conversa de outro. Eu tenho que tirar minhas próprias conclusões. Estive em Arizona e uma turma de jovens solicitou a presença do Balestra para fazer um convite a ele para ser paraninfo deles no colégio, não sei, se não me engano, é da UEG, não tenho certeza. E eles, numa felicidade, a diretora ainda explicou que, né, eles lutavam com dificuldade, não conseguiam, e que hoje eles estão conseguindo chegar ao final, né? Então, depois, na hora que eu fui me despedir deles, eu falei, olha, vocês sonhem, hein? Porque eu, dessa idade, eu não deixo de sonhar. Por exemplo, agora eu estou sonhando com um país melhor, com Goiás cada vez melhor, com a minha cidade cada vez melhor. Agora, vocês sonhem, porque vocês já tiveram essa oportunidade, que é uma faculdade, né, gratuita, e continue sonhando, que vai vir muita coisa a mais. Porque com a experiência que o Marconi tem e a Valéria tem, eles só podem fazer, podem dobrar ou triplicar. Eu acredito em triplicação. Não sou exagerada para pensar, não, mas eu analiso.